Graça e paz, embaixadores arautos. Estamos aqui para mais uma aula, que é a tarefa 3, a história dos batistas no Brasil. Hoje a gente vai aprender mais um pedacinho da história dos batistas no Brasil. Lembrando a vocês que no nosso estudo anterior, que é o Manual do Escudeiro, nós tivemos o estudo da história dos batistas no mundo, né? Então, a gente, se vocês, né, tiverem curiosidade, vocês podem retornar aqui na aula 6. E aqui vai estar um pouquinho da nossa história, né, com o advogado Thomas Harris, né, e o pastor John Smith, né, fundando a primeira igreja batista no mundo na Holanda em 1809, fugindo de perseguição religiosa. Não sendo muito diferente, né, a nossa o nosso país, né, no passado era extremamente católico, né, e não aceitava outras igrejas, né, em solo brasileiro. Então, iniciando aqui a nossa aula da tarefa 3, né, a gente tem que a principal, né, motivo, né, do início do trabalho dos batistas no Brasil, né, se dá por conta, primeiro, da imigração de batistas, né, para o solo brasileiro, e também por conta de por missão, com a fundação da primeira igreja batista voltada para os brasileiros. Então, as duas primeiras igrejas batistas fundadas no Brasil eram voltadas apenas para norte-americanos, o culto era todo em inglês. Essas igrejas foram fundadas com a intenção de congregar os cristãos americanos, né, em uma igreja. Os americanos vieram para o Brasil depois de uma guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos, né, o que forçou algumas famílias justamente mudar, né, de país, visando, né, um recomeço de suas vidas, né, após essa guerra. E no estado brasileiro de São Paulo, né, teve intensa migração de americanos. E na costa brasileira foi a primeira tentativa, né, de fundação de um local, né, para eles viverem. Mas por conta que eles eram cristãos e por conta também de perseguição religiosa, eles foram para o interior, foram para Santa Bárbara do Oeste, né? E nessa cidade de Santa Bárbara do Oeste, 23 membros fundaram a primeira igreja batista, né, no Brasil em 10 de setembro de 1871. Já no dia 2 de novembro de 1879, aproximadamente aí, 8 anos depois, surge a segunda igreja batista em solo brasileiro, né? Essa segunda igreja foi a Igreja Batista da Estação, né? Hoje conhecida como a cidade de Americana, né? Fundada por colonos norte-americanos. Enfim, essas igrejas não existem mais, mas cumpriram a missão de congregar os primeiros batistas em solo brasileiro. O primeiro registro do primeiro brasileiro a ser batizado trata-se do ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele foi batizado na Igreja Batista da Estação, ok? No dia 20 de julho de 1880. E, além disso, ele também foi consagrado a pastor batista e missionário. Os dois casais missionários vieram no Brasil, que foram os Bagbys, né? William Buck Bagby e Anne Luther Bagby, chegaram ao Brasil em 2 de março de 1881 e, né, ficaram um tempo em Santa Bárbara do Oeste, né, junto com os cristãos, né, também norte-americanos, para aprender a língua portuguesa. Não muito longe aí, aproximadamente aí, um ano depois, né, no dia 12 de janeiro, né, de 1882, vieram para o Brasil Zachary Clay Taylor, né, os missionários Zachary Clay Taylor, e sua esposa Catherine Stevens Crawford Taylor. Eles embarcaram na barca Sirene em 12 de janeiro de 1882 e chegaram a Campinas, estado de São Paulo, em 9 de março
né, de 1882, aproximadamente aí um ano após os Bagres. E juntamente com eles, né, foram, né, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde também aprenderam a língua portuguesa. E, posteriormente, esses dois casais, os Bagres e os Taylor, juntamente com o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, foram para a Bahia, fundando a primeira igreja batista, né, voltada para a evangelização dos brasileiros, né? Então, né, em 15 de outubro de 1882, foi fundada a primeira igreja batista da Bahia, na cidade de Salvador. E daí em diante foi só, né, plantação de diversas igrejas. Aqui está registrado aqui as primeiras igrejas batistas voltadas para a evangelização de brasileiros, né? A gente tem aqui também a primeira igreja batista do estado do Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1884. A primeira igreja batista de Maceió, em 17 de maio de 1885, né? A do Rio de Janeiro foi fundada, né, com um trabalho missionário de William Buck Bagby e Annie Luther Bagby. Já a primeira igreja batista de Maceió foi com trabalho missionário do pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. E já em 4 de abril de 1886, a primeira igreja batista do Recife, em Pernambuco, mas aí já foram fundadas, no caso, organizadas por outros missionários, no caso, Charles Davis, Daniel e o Andragésilo Melo Lins. O Brasil não recebeu apenas imigrantes americanos, outros imigrantes também, batistas de outros países vieram para o Brasil, né? Existem também os batistas vindos da Letônia, né? Também conhecidos por batistas letos, se estabeleceram em Santa Catarina em 1892. Batistas vindos da Alemanha, que se estabeleceram no Rio Grande do Sul em 1893, e também diversas outras nacionalidades. As igrejas batistas, elas são independentes. Tem um instrumento, né, chamado Declaração de Fé. Inclusive, o missionário Zachary Clay Taylor ajudou a traduzir para a língua portuguesa a Declaração de Fé de New Hampshire, uma declaração americana, né? Então ele ajudou a traduzir para a língua portuguesa essa primeira declaração de fé, que é um documento que baliza, né, o que todas as igrejas batistas se utilizam desse instrumento para se autoafirmar, né, e também, né, seguir um padrão doutrinário. Estima-se hoje que o Brasil tenha 1.750.000 batistas, né, associados aí, cooperados, né, junto à Convenção Batista Brasileira, a CBB, que foi fundada em 1907 e que hoje soma cerca de 14 mil igrejas e congregações afiliadas. Assim encerramos a nossa aula 3 e nos vemos nos nossos próximos estudos.